A graça e a paz, irmãos. Que bom estarmos aqui. Hoje de uma forma diferente. Hoje nós não estamos ali na nossa casa, mas estamos também aqui na nossa casa, que é a Igreja de Deus das Malvinas, e nós ficamos muito felizes em retornar a esse lugar para estarmos aqui adorando a Deus junto com você, nesse momento, nesse fim de tarde, nesse horário tão especial para nós, irmãos, o horário em que Deus encontrava com o homem ali no Éden, né? E esse horário é muito especial para nós, é um horário muito agradável do dia, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é agradável, é gracioso, é cheio de bondade, e nós nos alegramos muito em termos essa oportunidade de, junto com você, nesse momento, adorarmos a Deus, podermos aqui também, nessa ocasião, participar da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de pedir que, sem demora, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos estar lendo apenas o verso 32 e 33. Os dois últimos versículos do capítulo 16 do Evangelho de João. Como é costume nosso aqui na igreja, se você encontrou o texto, eu peço que vocês coloquem de pé aí na sua casa. Os amados irmãos aqui do Shekinah já estão se colocando de pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Evangelho de João, capítulo 16, apenas o verso 32 e 33. Junte aí sua família, se nem todos têm a Bíblia, você junta aí com quem tem, para que nós possamos fazer a leitura do texto bíblico essa noite. Glória a Deus. João capítulo 16, verso 32 e 33 diz assim a palavra do Senhor. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, essa é a tua palavra, e nós te suplicamos, Senhor, nesse momento, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que o teu Santo Espírito alcance a nossa alma essa noite, Senhor, com a tua palavra, que nós sejamos confrontados pelo teu evangelho, Senhor, sejamos confortados por ele, e sejamos também, Pai, transformados pelo poder do teu Espírito, operando essa noite através do teu evangelho sobre as nossas vidas, Senhor, que nós sejamos essa noite enriquecidos, edificados, fortalecidos, corrigidos, educados, Senhor, pela tua poderosa palavra. Fala conosco, esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Você disse amém, você pode sentar. Os irmãos estão aqui fazendo aqui para que eu entenda que você também está ficando em pé e sentando aí na sua casa nesse momento. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês de maio, estamos aqui no nosso culto de Santa Ceia, com saudade de você que está nos assistindo, né? Saudade de todos os irmãos que compõem aqui a Igreja das Malvinas, você também que nos visita aqui nessa rede social, para nós é um prazer tê-los conosco, todos os irmãos também da Igreja de Deus estão nos assistindo, espalhado aí por toda a face da terra, né? Temos irmãos aqui de vários estados do Nordeste e do Brasil, isso nos alegra muito, que Deus abençoe sua vida e que Ele fale aos nossos corações essa noite. O tema da nossa reflexão, nós vamos pegar uma frase emprestada aqui dos nossos irmãos morávios. O lema dos moravianos era: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Esse é o tema da nossa reflexão essa noite. O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Ou seja, os moravianos tinham isso como lema, porque isso expressava que Jesus está vivo, irmãos, e que ele é vencedor. E é por isso que eu e você essa noite temos uma palavra poderosa de Deus para alcançar os nossos corações. Mas como nós temos o hábito de fazer a introdução do texto, eu gostaria que você ficasse aí com o texto do Evangelho de João no capítulo 16 aberto. Esse texto, quem escreve ele é o apóstolo João, que é o irmão de Tiago, né? Não Tiago, o irmão de Jesus, mas Tiago, aquele que foi morto ao fio de espada, o discípulo e apóstolo. João era conhecido como discípulo amado, ele era filho de Zebedeu, sua mãe provavelmente era Salomé, que isso traz a probabilidade dele ser
primo de Jesus, porque Salomé provavelmente era irmã de Maria, o que também fazia de João provavelmente primo de João Batista, né? Então, de alguma forma, os historiadores dizem que João pode ter tido um contato com o evangelho anterior a Cristo, nesse contexto, e isso também fazia com que João convivesse com Jesus desde a sua infância. E nós percebemos, irmãos, que, além disso, João, ele fazia parte daquele grupo de três apóstolos, três discípulos de Jesus, que eram os discípulos mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João, que inclusive tem a música do barquinho, né? Eles participaram de grandes momentos da vida de Jesus aqui na terra, como a transfiguração no monte, e tantos outros momentos, inclusive no jardim do Getsêmani, eles estavam um pouco mais próximos do Senhor Jesus ali naquela última oração antes do Calvário. E nós percebemos, irmãos, que apesar de João ser conhecido como discípulo amado, o seu temperamento não era tão doce assim. Muitas vezes nós fazemos essa leitura do perfil do apóstolo João, mas João tinha um temperamento forte. Ele e Tiago eram conhecidos como os filhos do trovão. Foi João que proibiu um anônimo que estava expulsando demônios em nome de Cristo, ele proibiu aquele camarada de fazer isso. Foi João também um dos que pediu a Jesus que clamasse que viesse fogo do céu ali sobre os samaritanos, né? Então veja que João não é tão amável assim, mas todo o caráter ele pode ser trabalhado por Cristo, ao ponto de nós parecermos ainda mais com o nosso mestre e anularmos as nossas carnalidades, os nossos anseios carnais e as nossas personalidades, irmãos. Então nós percebemos que João é esse homem que escreveu, além do Evangelho, as três cartas, 1º, 2º e 3º João, e o livro do Apocalipse. Ele foi o único dos apóstolos que não morreu por martírio, ele morreu em ditosa velhice. E entrando agora no escrito do seu Evangelho, João carrega, irmãos, uma série de particularidades que os outros evangelhos não carregam. Por isso que ele não é considerado um evangelho sinóptico, porque João escreve características que nenhum outro evangelista escreve nesse contexto. João apresenta Jesus no seu evangelho como o Filho de Deus. A ênfase de João aqui é apresentar a divindade de Cristo. A maior parte do evangelho de João não consiste naquilo que Jesus fez, mas naquilo que Jesus falou. Então nós temos aqui selecionados, compilados, os discursos mais importantes de Jesus ao longo de todo o Novo Testamento. Então nós percebemos que para João o que importa não era apenas o que Jesus fazia, mas aquilo que Jesus falava. E é diante de um discurso desse que nós nos encontramos nesse momento. Estamos aqui em um discurso que ele começa no final do capítulo 13, verso 31, e ele vai durar aí até o capítulo 16, verso 33, que é esse texto que nós lemos, ainda seguido da oração sacerdotal de Jesus antes de caminhar ali para o Getsemane. E Halley, que é um comentarista bíblico, um estudioso bíblico, ele vai dizer que esses 4 capítulos são as palavras de maior ternura em toda a Bíblia. Então, queridos, esse texto que nós temos diante de nós essa noite são as últimas palavras de Jesus aos 11, porque Judas já havia saído para traí-lo. Então, são palavras muito importantes, palavras que vêm para alcançar o meu e o seu coração. Nessa hora, os discípulos estavam ali carregados de insegurança, de incertezas, eles não sabiam o que seria da vida deles após Jesus ir embora. E Jesus traz essas palavras, irmãos, tão preciosas nesses capítulos que nós lemos. E eu queria, essa noite, pensar com você um pouco nesse texto. Fazer um pequeno desenvolvimento desse texto. E você pode voltar a sua Bíblia para o capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do verso 31. E nós vamos ver aqui que Jesus apresenta Deus de algumas formas ao longo do desenvolvimento que nós vamos fazer aqui. No capítulo 13, verso 31 e 32, nós vemos que Jesus Cristo é Deus sendo glorificado em meio ao sofrimento. Perceba o que é dito no verso 31 e 32 do capítulo 13 de João. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. O que é que nós entendemos aqui? Entendemos que Jesus substitui de alguma forma o termo crucificar, morrer, padecer,
por ser glorificado. Jesus ressignifica o sofrimento. Nós percebemos que Jesus Cristo, ele é Deus sendo glorificado em meio ao sofrimento. E quantas pessoas nesse momento não estão sofrendo? Não estão atribuladas, angustiadas, padecendo muitos males? Quantos queridos no nosso país e no mundo não têm perdido seus familiares por conta dessa enfermidade que nos assola? Mas Jesus nos dá o exemplo de ressignificar as nossas dores, de trazer um significado bom naquilo que é tão ruim. Jesus é Deus sendo glorificado através do sofrimento. É Ele se contextualizando conosco, se identificando conosco, dizendo que eu também sofri, eu também senti, eu também passei. No capítulo 14, nós vemos que Jesus Cristo é Deus, não só sendo glorificado através do sofrimento ou em meio ao sofrimento, mas Jesus Cristo é Deus trazendo esperança para aqueles que estão aflitos. O capítulo 14, o verso 1, temos a frase conhecidíssima de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Primeira coisa que nós vemos aqui no texto, irmãos, Jesus é Deus trazendo esperança porque Ele tira de nós o medo. Ele lança fora todo o medo. Ele arranca do nosso coração essa insegurança do medo. Mas nós vemos nos versos 5 e 6 também, que diz o seguinte: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, além de ser aquele, irmãos, que tira de nós o nosso medo, ele também é aquele que nos abre o caminho da salvação. O autor aos Hebreus vai dizer que hoje nós temos livre acesso por esse caminho que foi aberto, até o trono da graça. Não há mais véu que separe a nossa comunhão com Deus, queridos, porque Jesus rasgou o véu. Ele abriu o acesso da nossa salvação. É por isso que Ele é Deus trazendo esperança para mim e para você. Mas ainda no verso 8 e 9 desse mesmo capítulo, nós vemos Filipe dizer o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Queridos, nós sabemos que nós somos adotados por Deus em Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção. E nós percebemos que Jesus Cristo é Deus trazendo esperança, porque Ele nos recebe como filhos. Porque Ele nos traz para dentro do seio familiar celestial. E hoje nós temos, queridos, uma segurança, nós temos um abrigo, nós temos um lar que vai além da minha casa e da sua, que rompe com essas paredes. Nós temos uma família no céu, uma família celestial. Você que nos ouve agora, você que é salvo na pessoa de Jesus pela graça. Você é meu irmão em Cristo. Nós temos o mesmo Pai. A nossa família é muito grande. Esses dias eu conversava com um jovem aqui da nossa igreja que na última ceia ele participou da ceia sozinho em casa, trancado no quarto, ouvindo no celular, no fone de ouvido, porque na casa dele, se não me falha a memória, só ele que já foi alcançado pela graça. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que me ouve nessa hora, que você não está sozinho. Nós somos a sua família no Senhor. Nós fazemos parte da família de Deus. Ainda no verso 16 e 17, nós vemos o seguinte: Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus Cristo é Deus trazendo esperança, queridos, porque ele nos traz consolo através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. Se você está triste, abatido, angustiado, eu quero dizer a você que Jesus Cristo é Deus que traz esperança para o nosso coração, que traz consolo para a nossa alma. Ele traz esperança para todos nós. E ainda no verso 22 e 23 vai dizer o seguinte: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, porque esse já havia saído para traí-lo: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus Cristo é Deus nos trazendo esperança, porque ele enche a nossa vida da sua presença. Nós éramos pessoas vazias, desesperadas. Havia um vazio na nossa alma enorme. Mas quando Jesus chegou, ele fez a habitação em nós, na pessoa do Espírito Santo. E por isso hoje nós somos cheios dele. É isso que nos traz esperança, queridos, porque nós não nos movemos por aquilo que está fora de nós, mas por quem está dentro de nós. O que pauta a minha e a sua vida não são as notícias que nós ouvimos, sabe, não são os anseios que nós temos na nossa mente, mas é quem habita e quem reina sobre a nossa vida. Ele é rei sobre a nossa vida, queridos. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para ele. O viver que nós vivemos agora na carne, nós vivemos para a glória do Filho de Deus. Nós vivemos para o Senhor Jesus. É por isso que nós temos esperança, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Deus que nos traz esperança. Mas ainda o capítulo 15, seguindo aqui a nossa ordem. Capítulo 15, verso 1, Jesus vai dizer: eu sou a videira. E todos nós conhecemos esse texto. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos. Vocês estão em mim, e sem mim vocês não podem fazer nada. E se você está em mim, você dá frutos, Jesus está dizendo. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Jesus Cristo é o Deus vivo que nos traz vida. Porque só a vida, queridos, se nós estivermos enxertados na videira. Você já pegou o galho de uma árvore arrancado e jogado ao chão, ele não tem vida. Mas quando ele está lá na árvore, quando ele está ligado à árvore, nós vemos folhas, nós vemos a cor dele e nós vemos os seus frutos. Porque só a vida em Cristo. E é essa vida que nos faz glorificar ao Pai, quando nós damos muito fruto. Então, Jesus Cristo, ele é Deus sendo glorificado em meio ao sofrimento. Ele é Deus também nos trazendo esperança. E ele é Deus, o Deus vivo, nos trazendo vida. E agora eu queria que você caminhasse para os versos que nós lemos. Capítulo 16, versos 32 e 33. O verso 32 é muito interessante porque nos traz um pouco o contexto que nós estamos vivendo nesse momento. Veja o que Jesus diz aqui. Eis que chega a hora e já se aproximem que vós sereis dispersos, cada um para sua casa. A igreja, nesse momento, se encontra dispersa, se encontra afastada. As pessoas estão afastadas fisicamente, pessoalmente, presencialmente. E Jesus diz que, após aquele momento, os discípulos seriam dispersos e cada um iria para a sua própria casa. E eu vejo uma semelhança muito grande com o que nós estamos passando no momento. O que é que Jesus estava dizendo com isso, queridos? Que os dias não seriam fáceis. Se vocês serão dispersos, nós que estamos habituados a estar na igreja, é tão bom, queridos, estarmos juntos. Né? Você que está nos assistindo, você faz uma falta tão grande aqui nesse lugar. Né? O eco da voz aqui incomoda. As cadeiras vazias incomodam. Por mais que os meus amados irmãos estejam aqui conosco, mas nos falta você que está nos assistindo. Nos falta a sua família. Mas Jesus já havia dito que os discípulos seriam dispersos. E cada um iria para a sua própria casa. E é interessante, queridos, que entrando de fato no verso 33, que é onde eu quero gastar tempo com você essa noite. Nós estamos aqui com 57 minutos, mas hoje é uma ocasião especial, então não tenha pressa. Eu queria dividir aqui esse pequeno versículo para que nós pautássemos cada trecho dele. Em primeiro lugar, o início do verso 33, tenho-vos dito isso, ou seja, tudo o que nós já afirmamos para os irmãos anteriormente, agora desenvolvendo o texto até chegarmos aqui. Aí no verso 33, a parte B, eu vou considerar assim, A, B, C, D e E. A parte B diz, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E eu quero que você pare aí. Veja que no texto, nesse versículo, nós temos duas coisas positivas e uma negativa. Nós temos paz e ânimo e temos a aflição.
percebemos que temos a paz e o ânimo em Cristo e temos a aflição no mundo. E eu quero enfatizar na ordem que está no texto: paz, aflição e ânimo. Jesus está dizendo: eu tenho-vos dito estas coisas todas que eu acabei de afirmar para os irmãos, para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, Jesus nos dá a sua paz. Capítulo 14, verso 27 diz o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos traz uma paz, em primeiro lugar, que é sobrenatural, porque é Ele que nos dá essa paz. E Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele nos dá uma paz sobrenatural, queridos, porque a paz natural não é suficiente para nós. Ela não é capaz de aliviar as nossas angústias e as nossas dores e de acalmar o nosso coração. Essa paz ela é sobrenatural, mas em segundo lugar, ela é protetora, ela traz proteção para a nossa vida, porque em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos apresentar a Deus as nossas súplicas em oração e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, veja como ela é sobrenatural. Ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Essa paz é sobrenatural, mas ela traz proteção para o nosso coração, para os nossos sentimentos, Lizia, e para a nossa mente, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós maquinamos, para aquilo que nós imaginamos. Quantas pessoas nesse momento não estão em casa assistindo jornais e quando desliga a TV não consegue dormir porque fica pensando nas notícias. Meu Deus, será que vai pegar em mim essa enfermidade? O que é que vai acontecer? E fica, queridos, a mente funcionando nessa tribulação e nessa angústia. Mas eu quero dizer para você que me escuta nessa hora, que a paz de Deus, ela guarda o nosso coração e a nossa mente, e essa paz nós só encontramos na pessoa de Jesus, o Filho bendito de Deus. É por isso que ele diz: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês encontrem paz. E essa paz ela é sobrenatural porque ela excede o entendimento, irmãos. Nós não entendemos, não cabe dentro de nós essa paz. Não cabe dentro de nós. Veja que é interessante, queridos, que isso é tão glorioso que no capítulo 16, verso 12, Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Deus é tão grande que nós não podemos suportar a sua glória. Nós não podemos suportar com o nosso entendimento a pessoa de Deus, queridos, porque Ele transcende tudo que nós somos e pensamos e imaginamos. Mas essa paz também ela é confortadora. Porque Jesus está dizendo no final do capítulo 14, verso 27, eu deixo a minha paz, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, porque a minha paz não é como a paz do mundo, ela é uma paz eterna, ela é a verdadeira paz, e essa paz ela é encorajadora, porque o mesmo texto vai dizer que nós não devemos nos perturbar, nem nos atemorizar. Se você está com medo, a palavra do Senhor essa noite veio para encorajar a sua vida, para trazer força para você, para trazer fé para o seu coração, para lhe fortalecer. A paz de Deus que excede o entendimento, ela repousa agora, querido, sobre o nosso coração. Porque Jesus sabe dos nossos anseios, Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades. Mas eu quero dizer que nele nós encontramos uma paz que é suficiente para acalmar a nossa vida. Segunda parte do verso 33. Ele vai dizer que no mundo, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus não está dizendo que se nós pecarmos, nós teremos aflições. Ele não está dizendo que se nós nos santificarmos, nós teremos aflições. Ele não está dizendo que se nós acertarmos ou errarmos, nós teremos aflições. Ele está dizendo que nós teremos aflições. A mesma chuva que cai sobre o ímpio, cai sobre o justo. Veja que essa enfermidade, ela não escolhe credo, ela não escolhe estado social, gênero, não. Todos nós estamos sendo afetados.
porque no mundo nós teremos aflições. E que aflições são essas? Capítulo 15, do verso 18 ao 20, nós vemos Jesus apresentar perseguições, tribulações, sofrimento e morte. No capítulo 16, o verso 2, Jesus diz algo bem interessante. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Os dias serão tão difíceis que até aqueles que vierem para nos matar estarão prestando um serviço a Deus porque Deus é soberano. Que Deus é o dono da nossa vida, queridos. Deus ainda está no seu trono, Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Mesmo em meio às aflições, Deus é o mesmo. Ele é soberano. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso do 4 ao 10, ele diz o seguinte: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É assim que nós devemos passar pelas aflições. Jesus está dizendo: vocês em mim têm paz, no mundo vocês encontram aflições. E aí ele segue o texto do capítulo 16, do verso 33, dizendo: mas tende bom ânimo. Eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo onde nós estamos fisicamente, nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. E é interessante que ânimo, no dicionário, é diferente de alegria, John. Alegria é satisfação. É quando você sente prazer e você se deleita em algo que traz alegria para você. Não é júbilo, como nós conhecemos no contexto bíblico. Ânimo é coragem. Ânimo é quando algo lhe impulsiona a viver e a fazer alguma coisa. Mas eu percebo que quando Jesus diz assim, mas tende bom ânimo, essas duas palavras que no dicionário são diferentes, elas se fundem. Porque o que nos anima é ter prazer no Senhor. Aquilo que nos motiva, queridos, é aquilo que também nos dá prazer, que é obedecer a Deus, que é estar na sua presença, que é nos deleitarmos nele. Capítulo 14, verso 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, não se perturbem, Jesus está dizendo, creiam, tenham ânimo, não se desesperem, apenas creiam. Capítulo 15, verso 11, Jesus vai dizer o seguinte: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está nos dizendo quem ele é, queridos, para que a alegria dele esteja em nós, Emily. E a nossa alegria, ou seja, a nossa satisfação, ela seja completa. Ela não seja passageira, ela não seja momentânea, não, ela seja completa, eterna, queridos. É uma satisfação sem fim, como John Piper vai dizer, é uma plena satisfação em Deus. É um deleite eterno. Como o salmista vai dizer, na tua presença, Senhor, há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Paulo vai dizer em Romanos que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Ele está dizendo: tenham bom ânimo. Ou seja, alegrem-se permanentemente. Temos aqui a irmã Sabrina, que é designer de unhas, né, que o nome hoje é moderno. E temos unhas que resistem por mais tempo, né? Produtos que resistem por mais tempo. As irmãs cabeleireiras, né? Que eu acho que tem alguma coisa chamada permanente, né? Que usa em cabelo, né? Ou seja, progressiva, né? Mas enfim, que é permanente também, que de alguma forma dura mais tempo.
Eu quero dizer a você que mais do que as unhas da irmã Sabrina e os cabelos das irmãs que nos ouvem agora, o ânimo que Jesus tem para nos dar, essa alegria, queridos, ela é permanente. Ela não depende das circunstâncias, ela é supracircunstancial. E o capítulo 16, verso do 20 ao 22, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que vós chorareis, que vós chorastes, me perdoe, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. Queridos, perceba que nós não vivemos pautados pelas coisas que acontecem nesse mundo. A nossa vida é pautada na pessoa de Jesus, queridos. É por isso que nós olhamos para Ele, é por isso que nós fazemos igual o rei Josafá, que disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. É porque a nossa satisfação é o Senhor, irmãos. Ele é a nossa porção e a nossa herança. É nele que nós encontramos deleite e prazer. Ou seja, ele traz alegria na esperança, porque Jesus está dizendo: vocês estão sofrendo agora, mas esse sofrimento, essa tristeza vai se converter em alegria. Vocês podem estar aflitos agora, mas quando nós nos reencontrarmos, naquele grande dia, Suélio, quando nós nos reencontrarmos com o nosso Senhor, a nossa alegria será completa. Mas eu quero dizer a você que nós já podemos viver isso hoje, porque o Senhor já habita em nós. Nós podemos sim, em uma vida tão difícil qual nós temos, irmãos, viver uma vida alegre, feliz, satisfeita no Senhor. E o verso 16, o capítulo 16, verso 24, Jesus vai dizer: até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, nós precisamos também ter bom ânimo e nos alegrar nas promessas que o Senhor nos faz. Porque certamente, Tiago, ele vai responder às nossas orações. Jesus está dizendo: eu estou indo, mas vocês vão poder orar ao Pai. Vocês orarão ao Pai e Ele responderá. Veja, queridos, que a nossa vida é pautada por aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Verso 33 do capítulo 16, a última frase. A parte é da nossa reflexão. Eu venci o mundo. Vamos ler todo o versículo, porque fica mais bonito. O texto é tão belíssimo, irmãos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, queridos. Ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu e vencerá eternamente, porque o nosso Cristo é Rei, é Senhor, é vencedor, é triunfante. O nosso Cordeiro venceu, triunfou, queridos. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo, triunfante e poderoso. Jesus reina, Ele é Senhor, como Pedro diz em Atos: a esse a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele reina, queridos. É por isso que em Apocalipse vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É por isso que os 24 anciãos se prostram, colocam suas coroas no chão, para reconhecer que Ele é digno, que Ele é merecedor de toda a glória. E sabe o que é que eu acho mais maravilhoso desse texto, queridos? É porque Jesus venceu. Ele está dizendo: olha, tenho-vos dito isso, que eu sou a videira, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. Nós temos paz por quem Cristo é, não por quem nós somos. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fiquei meditando nisso hoje à tarde. Jesus ainda não havia ido à cruz quando ele disse essas palavras. Jesus ainda não havia ido ao Getsêmani quando ele disse essas palavras. Jesus não havia padecido e passado 3 dias ali, irmãos, para ressuscitar. Jesus não havia sido açoitado ainda, sido cuspido, humilhado, trajado, açoitado. Ele não tinha recebido ainda a coroa de espinhos. Ele não tinha tido o seu lado perfurado, as suas mãos e os seus pés perfurados. Mas Jesus afirma: eu venci o mundo. Sabe o que é que eu aprendo com isso, querido? Jesus é vencedor eternamente. Antes que acontecessem os fatos, ele disse: eu venci. Jesus nunca entrou e nunca entrará em uma batalha para perder, porque ele é Senhor, porque ele é vencedor. É nesse Cristo, queridos, que nós temos que encontrar paz. É nele que nós sofreremos as aflições, passaremos por elas. É inevitável que nós soframos. É inevitável que nós venhamos a padecer. É inevitável que a morte física nos alcance. Mas eu penso como Estevão, irmãos, nesse momento, que estava ali à beira da morte e olhou para os céus e viu Jesus em pé à destra de Deus. Se você ainda está firme me ouvindo, eu quero dizer para você que você deve levantar os olhos e olhar para Cristo. Olhe para o Cordeiro que venceu. Mas por que a frase dos nossos irmãos morávios? O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E aí cabe uma pergunta para nós aplicarmos o texto e concluirmos a nossa reflexão essa noite, porque ainda temos a Santa Ceia. Mas eu não poderia, irmãos, deixar de dizer essas verdades a você. Se o Cordeiro venceu, como nós devemos segui-lo? Jesus venceu, mas nós devemos vencer nele. Nós ainda estamos aqui. E nós temos algumas missões para cumprir que o Senhor nos delega. Primeira coisa, nós devemos seguir o Cordeiro amando. O maior exemplo de amor que nós temos, o exemplo máximo de amor em toda a humanidade, é o amor de Deus na pessoa de Cristo. E Jesus, por vezes, dentro desses 4 capítulos, você pode ler os capítulos, Jesus vai dizer: olhe, o mandamento que eu deixo para vocês é: amem. Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Mas ele vai dizer que nós devemos amar a Deus também. E amar a ele também, porque ele vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Primeira coisa que nós devemos fazer é amar, querido. Amar a Deus, amar a igreja, os discípulos, e amar ao mundo. Não o mundo no sentido carnal, as filosofias do mundo, não é isso, irmãos. Mas amar as pessoas que estão no mundo. Amar as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que precisam do nosso amor, que precisam do amor de Deus derramado sobre a nossa vida e derramado através da nossa vida. Precisamos, em segundo lugar, guardar a palavra de Deus. Porque Jesus vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Precisamos guardar a palavra de Deus. E precisamos, além de guardar, compartilhar a palavra de Deus, velho. Porque se o que o salmista diz é verdade, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, nós precisamos, queridos, levar essa luz para iluminar a muitas pessoas, para que elas saiam dos seus caminhos de trevas e comecem a andar na luz. Terceiro lugar, precisamos, se o nosso Cordeiro venceu, nós devemos segui-lo, sendo testemunhas dele. É interessante que o capítulo 15, verso 26 e 27 vai dizer o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Na versão Almeida atualizada vai dizer testemunhar. Nós precisamos testemunhar de Cristo, Tiago. Se nós encontramos com Ele, nós precisamos compartilhar Ele com alguém.
Precisamos, assim como é feito na Santa Ceia, que nós partimos o pão. Nós partimos o pão que simboliza o corpo de Cristo. Nós precisamos partilhar também a Cristo, uns com os outros. Penúltimo lugar, se o Cordeiro venceu, nós devemos segui-lo confiando nele. E nós não podemos, querido, nos escandalizar com as notícias que batem à nossa porta. Nos escandalizar com o coronavírus, com tantas coisas que vêm, que nos assaltam todos os dias. Jesus diz no capítulo 16, o final do verso 1, ele diz: vos não escandalizeis. Olha o que diz o verso todo: tenho-vos dito essas coisas, para que vocês não se escandalizem. Você já está avisado, querido, você já tem todas as informações necessárias para você estar pronto para o Senhor. Então não se escandalize, confie no Senhor. Nós servimos a um Deus que é uma rocha firme, e nós devemos estar ligados a Ele, edificados sobre Ele. E em último lugar, se o nosso Cordeiro venceu, nós devemos segui-lo, Sabrina, tendo esperança nele. Precisamos ter esperança no Senhor. Precisamos olhar para a eternidade. Paulo diz que se a nossa vida consiste nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E ele também vai dizer que as tribulações, as aflições do tempo presente, Raíssa, elas não podem se comparar ao peso de glória que há de ser revelado. Queridos, existem duas formas de passarmos pelas tribulações da vida ou por aquilo que Jesus vai chamar de aflições. Ou nós passamos sozinhos, ou nós passamos junto ao Cordeiro de Deus. E passando sozinhos, é quase impossível nós chegarmos do outro lado ilesos. Mas Ele conosco, queridos, certamente nós passaremos. E como disse Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Rei, se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não nos prostraremos, nós não adoraremos a outro Deus. Queridos, se eu vier a morrer pelo coronavírus, Deus será glorificado na minha morte. Não tenhamos medo disso, porque os nossos olhos devem estar na eternidade. Nós devemos viver pautados naquilo que nos aguarda eternamente. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que nós venhamos a seguir o Cordeiro triunfante e o Cordeiro vencedor. Eu gostaria nesse momento que você olhasse para o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Os irmãos que estão aqui comigo já podem se preparar para a Santa Ceia do Senhor. Se você organizou os elementos para participar da ceia conosco nesse momento, você pode deixar aí próximo a você nessa hora. Pedir ao diácono Suélio que traga os elementos aqui para nós orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Se você está aí com o pão e com o cálice nesse momento, pegue ele nas suas mãos, se coloque de pé aí na sala da sua casa, os nossos irmãos aqui também. Nós vamos estar orando, consagrando os elementos, em seguida o diácono Célio vai estar distribuindo para os irmãos aqui, e você aguarda para que todos nós possamos participar juntos do pão e do cálice essa noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, essa noite nós temos o privilégio, Senhor, que os teus discípulos tiveram pouco antes desse trecho que nós analisamos hoje e pensamos hoje da tua palavra, Senhor, de estar à mesa com o Senhor. É interessante, Pai, que no capítulo 14, Jesus ainda estava sentado à mesa com os discípulos. Nos demais capítulos, Jesus estava caminhando com eles em direção ao jardim do Getsemane. E isso traz para nós uma aplicação muito importante nesse momento tão especial que nós temos aqui, Senhor. Nós vamos participar da ceia agora, Senhor, nos nossos lares e aqui na igreja. Mas amanhã é segunda-feira, Senhor, e nós voltaremos para a nossa caminhada. Mas o Jesus que disse, sentado à mesa com os discípulos, não se turbe o vosso coração, é o mesmo que está conosco na nossa caminhada, dizendo, olha, tenham paz em mim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Senhor, nós te apresentamos esses elementos nesse momento. O pão que aqui representa o teu corpo, que padeceu pelos nossos pecados, Senhor. Que sofreu as nossas dores, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Que carregou o castigo que hoje nos traz essa paz, que excede todo entendimento, Senhor. Também, Pai, o cálice que aqui representa, Pai, o teu precioso sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que nos comprou, que nos lavou, que nos purificou de todo pecado, Senhor. O sangue da nova aliança, ó Pai. Deus, nós te apresentamos também o nosso coração nesse momento, a nossa vida, Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas maldades do nosso coração, pela malícia das nossas mentes, Senhor. Nos perdoe pelas nossas ansiedades, pela nossa pouca fé. Nos perdoe, Senhor, pela nossa insegurança, ó Deus, pelos nossos medos, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, a olhar para o Cordeiro triunfante, Senhor. Que o Senhor alcance o nosso coração nesse momento e que nós possamos todos, Senhor, participar desse momento com graça e com alegria. Senhor, assim nós te oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você aguarde um instante enquanto o diácono Célio serve os nossos amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que bênção podermos estar reunidos aqui, junto com toda a igreja, participando desse tempo. Gostaria de convidar os irmãos para virem para cá. Venham para cá, fiquem aí no distanciamento social adequado. Né? Os meninos também venham para cá, podem subir lá para o altar, para que todos nós participemos da ceia do Senhor todos juntos. Aqui junto com você, com a sua família, aí na sua casa, nesse momento tão especial. Glória a Deus. Isso, podem subir no altar aí, tá bom? Isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir para cá, irmão Sueli, venha mais para cá. Muito bem. Amém, irmão. Você vai participar junto conosco da ceia do Senhor. E o texto diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Que em memória do Senhor todos nós participemos do pão nessa hora. Santo é o teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és gracioso, ó Pai. Como o Senhor é digno, Senhor. Como o Senhor é santo, Pai. Ó Deus, nós amamos o Senhor.
Ó Senhor, como Tu és precioso para nós, Senhor, a Tua graça, ela é melhor do que a vida, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por esse privilégio, Senhor, de mesmo distante fisicamente podermos participar, Senhor, da Santa Ceia do Senhor, juntos em unidade, em um só Espírito, Senhor, como comunidade, Senhor, juntos, Pai. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós temos, queridos, o hábito de trocar o cálice, mas como nós estamos aqui na igreja, cumprindo com as diretrizes do distanciamento social, nós não vamos fazer isso. Nós vamos apenas nos olhar e dizer uma palavra de bênção. Mas que você aí na sua casa possa trocar o cálice junto com a sua família, com os irmãos que estão aí com você nesse momento. Glória a Deus, queridos. Nós queríamos estar trocando o cálice com você nessa hora. Mas que bom que nós estamos aqui. Que bom que Deus nos abriu essa porta nessa hora, queridos, para estarmos aqui junto com você, podendo nos comunicar e estar cultuando a Deus com as nossas famílias e ouvindo a sua santa palavra. Jesus vai dizer: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que em memória do Senhor, todos nós participemos do cálice nessa hora. Louvado seja, Senhor, o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pela tua graça que nos salvou, Senhor. Obrigado porque Jesus venceu e sempre vencerá, Senhor. Obrigado porque nós temos em quem nos apoiar, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós estamos olhando para os montes de onde vem o nosso socorro, Senhor. E nós confiamos no Senhor e esperamos no Senhor, Pai. Te pedimos agora por cada família, por cada lar, Senhor, que nesse momento está reunido, que a tua bênção esteja sobre cada família, cada pessoa amiga que nos assiste agora, Senhor, que seja alcançada pela tua maravilhosa graça e pela presença do teu Santo Espírito, trazendo paz e alegria, Senhor. Nós te louvamos por esse momento tão especial, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar aí para a gente orar, só ele vai recolher. Glória a Deus, queridos, que bênção estarmos juntos aqui. Vou dar apenas os avisos, que nós já estamos também começando o culto lá no Centenário daqui a pouquinho, tá bom? E os irmãos seguem lá para acompanhar daqui a pouco. Vamos apenas dar os avisos. Essa próxima terça-feira temos o nosso culto familiar. Essa semana nós colocamos lá nas redes sociais da igreja, a nossa equipe de mídia colocou lá um link no Instagram da igreja, em que através desse link você acessa todas as redes sociais dos departamentos da igreja, assim como também você acessa o material para você realizar o seu culto familiar. Então você clica no link lá, tá bom? Se alguém puder colocar o link aí também nos comentários, no chat desse vídeo, eu agradeço, tá bom, irmãos? Temos Julgal sexta-feira, temos programação essa semana com os homens, com as mulheres, com as crianças. Para nós é um privilégio termos a nossa igreja ativa, queridos, trabalhando nesses dias. Pedimos aos irmãos que permaneçam em oração, permaneçam cumprindo com todas as diretrizes que nos têm sido passadas, porque obedecer também às nossas autoridades é um mandamento bíblico, é uma ordenança do Senhor, e nós precisamos fazer isso para honrarmos o nome do Senhor, também no nosso contexto aqui social. Essa semana, queridos, na terça-feira à noite, nós vamos abrir a igreja a partir das 20 horas, das 20 horas às 21 horas, para que os irmãos que desejam doar os alimentos que nós arrecadamos todos os meses, possam trazer nessa próxima terça-feira, a partir das 20 horas, aqui para a igreja, tá bom? Os irmãos também que são dizimistas da igreja podem vir também para estarem devolvendo os seus dízimos. Os irmãos que nos devolveram os recipientes, os cofrinhos que nós utilizamos para o recolhimento das ofertas esse mês, também quando vierem deixar os alimentos vão poder levar de volta os cofrinhos para que nós possamos assim durante todo esse mês
estar ofertando e devolvendo os nossos dízimos na casa do Senhor, tá bom? Antes de nós orarmos, deixe-me só ver aqui, me aproximar um pouquinho aqui para ver quem está aqui conosco, para mandar uns abraços aqui rapidinho, tá bom? Se os irmãos aí atrás forem lembrando de alguém, me digam, tá? Irmã Manuelina, Maria José, irmã Nena, eu não vou dizer o nome de todos porque é muita gente, tá, irmãos? Irmã Terezinha, irmã Rossandra, minha esposa Nita, que estão assistindo lá também, irmã Cristiane Velez, Jaqueline, o pastor Euclides, meu amigo, um abraço, irmã Maria de Fátima, Cristina Cavalcante, lá do Centenário, seu Geraldo está aqui conosco também, Taírla, é muita gente, irmãos, tá? Rosália, Rafael, Miquel, eu vi Miquel aqui também, o Elton, Manuelina, são muitos irmãos. Irmãos, muito obrigado por estar conosco nesse tempo, para nós é uma alegria, um privilégio ter todos os irmãos conosco. Mandamos um abraço aqui para a família de todos os irmãos que estão aqui, família de Raíssa, né, Raíssa lá, a família lá de Vinícius, Patrícia e Vitor, família de Tiago, de Johnny, de Lisier, de Emily e de Sabrina, e do meu irmão Suélio Braz Muniz, né, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos orar e despedir os irmãos para ficarem nas suas casas com a bênção apostólica, tá bom, irmãos? E daqui a pouco nós vamos embora. Que Deus abençoe sua vida, uma semana de bênção, de vitória. Domingo que vem nós estamos mais uma vez aqui ao vivo através desse canal para alcançar a sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer nessa hora, Pai. Te louvamos, Senhor, por esse culto tão abençoado, pelos louvores que foram aqui cantados. Obrigado, Senhor, porque, Pai, mesmo em meio a um tempo tão difícil, nós podemos ainda ter o privilégio de nos reunir para adorar ao Senhor, Pai. Abençoa a vida de cada família, de cada irmão que nos ouve agora, Senhor. Nos dá uma semana de bênção, de paz, de vitória. Abençoa as nossas programações ao longo dessa semana. Abençoa cada departamento da igreja que vai estar exercendo os seus trabalhos, Senhor. Que a tua bênção seja com cada um, Pai. Abençoa as nossas famílias, dos que estão aqui nessa hora transmitindo da igreja, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa nação, abençoa, Pai, toda a humanidade que tem sido afetada por essa doença tão terrível, Senhor. Nos dá graça, nos fortalece para que nós possamos passar por isso, glorificando ao Senhor e confiando no Senhor, Pai. Abençoa a nossa noite, nos dá uma noite de descanso tranquilo e uma semana abençoada na Tua presença. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, só ele está me lembrando da foto aqui, tá bom? Eu vou dar a bênção apostólica e em seguida a gente faz a foto aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as maiores consolações, a comunhão e o poder do seu Santo Espírito estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós não vamos nos juntar, né? Tá bom. Aqui você fica aí. Deixa eu ver. Suélio. Vem pro lado de Lisier aqui para sair todo mundo, né? Não ficar ninguém na frente de ninguém. Isso. Aí, ó, pronto. Então, junta aí na sua televisão, no seu celular, no seu computador, faça aquela selfie, compartilhe nas redes sociais da igreja, marque o perfil da Igreja de Deus e DB Malvinas no Instagram, marque os nossos perfis pessoais, todos nós estamos aqui. Com certeza os irmãos devem nos seguir, que nós somos um povo só, tá bom? Então, nos marque lá. Vamos fazer a foto? Sorriso, tá, gente? 5, 4, 3, 2, 1. Pronto? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.